Bom dia, meus queridos. Hoje é 8 de maio, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: a atitude da honra tem a capacidade de alterar o nosso destino. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de 1 Samuel 1, a partir do 11, que a gente vai fazer a leitura. Mas eu vou primeiro contextualizar vocês, porque a leitura é muito grande. A história é grande, eu vou contextualizar a história para vocês e aí eu começo a leitura, tá? A gente já leu essa história aqui, que é a história de Ana e de Penina, né? Que eram as duas esposas de Eucana, e elas eram rivais, né? Ana, ela era estéril, Penina, ela já tinha diversos filhos. A Bíblia, né, as escrituras colocam que ela tinha 10 filhos já. E Ana, o sonho dela era ser mãe. Ana era uma mulher muito temente a Deus, era uma mulher de uma fé muito fortalecida. E Penina vivia, né, provocando ela, vivia cutucando ela mesmo, pelo fato dela ter uma certa preferência em relação ao esposo por conta da sua temência a Deus, mas o fato dela não ter filhos, né, era ali o ponto fraco dela, era o calcanhar de Aquiles dela, então era o ponto que Penina usava para poder sempre provocar ela e sempre incomodá-la. E isso a deixava muito amargurada, isso deixava ela muito entristecida. E aí ela sempre, né, pedia para o Senhor, ela sempre clamava pelo Senhor. E aí a partir do 11, diz o seguinte: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tuas servas, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar, tá, Ana, viu, meus queridos? Enquanto ela continuava a orar, Eli observava sua boca. Ou seja, né, ela estava orando ali em silêncio. Sabe quando a gente está orando em silêncio, mas os lábios da gente ficam mexendo? Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas ele não conseguia ouvir sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Então ele disse: até quando você vai continuar bebendo, mulher? Até quando você vai continuar se embriagando? Abandone o vinho. E aí Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem nenhuma bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgueis tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele então respondeu: vá em paz e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. É o seguinte: ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o teu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava tão abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, né, Ana e o seu esposo, adoraram ao Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, né, da oração que ela havia feito no dia anterior. Assim, Ana engravidou, no devido tempo deu à luz ao seu filho, e ela deu o nome de Samuel, né? Samuel é uma figura importante nas escrituras. E aí dizendo: eu pedi ao Senhor. E aí o próximo capítulo, né, vai contar a história da consagração de Samuel. Então, assim, essa história ela é interessante para nós entendermos que desde aquela época lá de trás já existiam pessoas difíceis de conviver, irmãos difíceis de conviver, irmãos que provocavam, irmãos que cutucavam, né, as outras pessoas ali para poder tentar despertar a pior versão ali. Então, assim, às vezes se você passa por isso hoje na sua vida,
fica achando que você é o alecrim dourado de, ai meu Deus, eu sou perseguido. E acho que esse irmão, ele faz isso comigo, é porque eu sou perseguido. Não, desde a época lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento, isso já acontecia. Isso é da natureza do ser humano. E o que nós temos para poder aprender, né, com essa história de ano, que nós temos para poder aprender com essa palavra, que se você está orando ardentemente para que alguma coisa aconteça na sua vida, né, se você quer muito que algo aconteça na sua vida, assim como Ana, ela queria muito ter um filho, sabe, lembre-se que Deus, ele ouve o teu clamor desesperado e ele lhe responderá. Nós já estamos partindo aí para quase o meio do ano, a gente está no mês de maio, e talvez, né, até agora no mês de maio ainda não aconteceram algumas coisas na sua vida, não aconteceu tudo que você esperava, e aí por dois motivos. Ou porque ainda não está no tempo certo de acontecer, né? Deus, ele, com a sua perfeição e com a sua proteção, ele entende que você ainda não está preparado para isso. Ou porque você ainda não tomou as atitudes corretas para que essas coisas aconteçam. Talvez você ainda não tenha agido como você deveria agir. Então, né, se você não está colhendo tudo que você planejou, tudo que você sonhou, comece a mudar as suas sementes. Se você hoje não está desfrutando de tudo aquilo que lá no início do ano você sonhou, então mude as sementes para que você tenha novas colheitas, para que você passe a receber novas coisas. Mas aí você fala, ai Marina, mas eu acho que maio, acho que ainda está no início do ano, comecei a plantar nada, meus queridos. A gente está indo para o meio do ano, sabe? Se planeja, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, sabe? Tenha visão de futuro. Até aqueles sonhos mais impossíveis e maiores que você acha que está aí dentro do seu coração, foi Deus que colocou. Isso foi Deus que colocou, Ele lhe dará condições para que você possa realizá-lo. Só que Ele espera de você atitude e intencionalidade. Ele espera o plantio da sua parte. E aí, né, Ele vai fazer tudo que for do plano impossível e do plano possível tudo que Ele mais espera que você faça. Na passagem que nós, né, acabamos de estudar, Ana, né, como eu expliquei para vocês, ela era estéril. E aí quando ela tomou uma atitude de fazer algo, até então que ela ainda não havia feito, né, a sua expressão de choro, né, como as escrituras falam, e aí o seu rosto, né, que estava de choro, o seu rosto já não estava mais abatido. Lá no 18, né, no 1:18 fala isso. E aí depois que isso acontece, o seu rosto já não estava mais abatido. O que acontece, né? O que isso nos quer dizer? Que após a oração, após o clamor que ela fez intencionalmente, demonstrou quanto a sua alma ela estava amargurada antes, e que após esse clamor, após essa oração que ela fez de forma intencional, Deus, ele já começou a fazer o tratamento ali. Ela teve a atitude, né, a ação de ir lá e de fazer o clamor dela e de pedir intencionalmente para o Senhor. Ana, ela realmente marca a história, né, a história espiritual, uma vez que ela é mãe de Samuel. E Samuel, ele foi fundamental, né, para a ascensão da monarquia em Israel, né, e para a família que futuramente geraria Jesus, né, e que fosse colocada em foco. Olha o tanto que Deus, ele é perfeito. Muitos anos depois que aí viria Jesus, mas, né, lá atrás ele já vinha trabalhando. E eu falo que o quão extraordinário Deus é, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas eu não consigo achar uma outra expressão, né? Sobre o modus operandi, a forma que Deus age.
podem perceber nas escrituras que Deus ele sempre vai pegar mulheres comuns, né? Não são mulheres que têm grandes habilidades e mulher que tem habilidades extraordinárias. São mulheres comuns como eu, mulheres comuns como você, mas que têm uma fé inabalável, que consegue se deleitar no Senhor de forma intencional, de ter um relacionamento com Ele de forma intencional, né? Antes de Ana gerar Samuel, que foi uma figura muito importante nas escrituras, ela foi estéril por anos. E ela, né, sofria isso relativamente calada, até que ela tomou uma atitude de expressar a sua aflição, a sua dor, diante da pessoa certa, que era o Senhor, diante da pessoa certa, que era o Pai. Então, né, hoje o devocional, ele te convida a fazer uma reflexão. Você já expressou para Deus toda a frustração que você tem vivido até aqui? Eu não sei qual que é a sua frustração, se ela é no seu âmbito profissional, se ela é no seu âmbito conjugal, na sua vida amorosa, se ela é no seu âmbito financeiro, se é na sua saúde. Eu não sei, né? Eu falo que cada pessoa sabe aonde que o calo aperta, cada pessoa tem uma dor. Mas você já parou, você já sentou mesmo com Deus e teve uma conversa sincerona com Ele e mostrou para Ele: Deus, eu sou frustrado nessa área. Eu gostaria muito que essa área da minha vida ela fosse diferente. Essa área da minha vida dói. Eu gostaria muito, exemplo, tá? Eu gostaria muito de ter uma pessoa do meu lado, eu gostaria muito de ter um relacionamento saudável, eu gostaria muito de ter um casamento saudável, de formar uma família, de ter filhos, de gerar filhos. Ou, Senhor, hoje eu estou numa profissão, mas eu gostaria muito, eu não amo essa profissão, não é algo que me dá alegria ao acordar, eu gostaria muito de estar trabalhando com uma outra coisa. Hoje eu sou muito frustrado com o que eu recebo de dinheiro, minha vida é sempre tudo muito contado, isso me frustra. Já parou e teve essa conversa sincera com Deus e mostrou para Ele suas vulnerabilidades e as suas dores? Não que Ele não conheça, Ele conhece. Ele sabe tudo que está aí dentro do seu coração. Ele sabe até as coisas das quais você tem até vergonha, que você não tem nem coragem de colocar para fora. Ele conhece. Mas você já teve essa atitude de honra, essa atitude de humildade, sabe? De se humilhar mesmo diante de Deus. Se humilhar não no sentido pejorativo, sabe? De se despir, de mostrar todas as suas feridas, todas as suas vulnerabilidades, sem orgulho, sem vaidade. De Deus, é isso daqui. Eu tenho muita vontade de ter isso daqui. Sabe por quê, meus queridos? Eu já contei isso daqui para vocês já diversas vezes, mas durante muitos anos eu tinha um discurso de eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu só quero ser uma mulher muito bem-sucedida financeiramente, quero ser muito independente, ter minha casa e tal. Eu tinha esse discurso numa posição de orgulho e de vaidade, porque eu no fundo lá da minha alma eu era louca para poder ter um casamento bem-sucedido, ter um esposo, gerar filhos, ter uma família, mas eu tinha tanto medo e minha fé era tão pequena sabe, era uma fé pequena mesmo, de achar que talvez Deus não poderia colocar uma pessoa tão extraordinária que hoje Ele colocou, que é o meu esposo, na minha vida, que eu não tinha nem coragem de pedir isso para Deus, eu não tinha coragem de abrir minha boca para poder falar que era algo que eu queria. Então eu me colocava num discurso de eu não quero, sabe? Eu nem quero, porque caso não aconteça, eu já nem queria mesmo. Eu me colocava numa posição de orgulho, sabe? De vaidade, naquela posição de superioridade, de nada me abala. Se por um acaso algum dia eu não conhecer uma pessoa legal e eu não me casar, eu não conseguir gerar, eu não conseguir ter filhos, eu já nem queria mesmo. Porque era algo que, né? Não tem como eu casar sozinha, não tem como, né? Entre aspas, pelas vias naturais, eu ter filhos sozinha, gerar filhos sozinha. Tem, né? Aí eu poderia adotar, eu poderia fazer, né, uma fertilização independente, enfim.
Mas eu tô falando assim, pelas formas naturais, né? Casar, ter papai, mamãe e tal. Então eu me colocava dentro de uma posição de vaidade e até que Deus ele foi me moendo e me quebrando, e ele conhecia lá dentro do meu íntimo, lá no fundo do meu coração, coisas que nem eu expressava e que nem eu mostrava para ele, mas que ele me conhecia. E hoje, né, ele me presenteou e ele me deu uma vida que tudo que eu mais posso fazer é consagrar minha vida, meu casamento, meu esposo e a família que eu estou formando a ele, e abrir minha boca para poder dar testemunho disso a outras pessoas, para poder ser sal da terra mesmo, das outras pessoas verem a minha história e falar, cara, eu quero experimentar disso também, porque Deus é extraordinário. Quando a gente decide ser intencional, decide ter uma atitude de honra, decide moer o nosso orgulho, decide moer a nossa vaidade, a gente experimenta o extraordinário, porque ele tem um extraordinário reservado pra gente, e a gente que não acessa. E a gente que não acessa por falta de relacionamento, por falta de oração, por falta de entrega, por falta de despir da nossa alma mesmo, de todo o orgulho, de toda a arrogância. A gente fica nessa posição mesmo, que é a posição que eu tive durante muitos anos da minha vida, de nada me frustra, nada me abala, eu sou muito forte, sou corajosa. Só que Deus, ele sempre conheceu, sabe? A minha essência, afinal de contas, foi ele que me fez. Ele teve um plano original para minha vida, foi ele que me formou. Como que o fabricante não vai conhecer, né, o que ele fabricou? Enfim, meus queridos, então no dia de hoje, sabe? É um dia de você fazer o que você nunca fez, para que você possa viver o que você nunca viveu. Tenha uma atitude ousada de fé no dia de hoje. Compartilhe com Deus as suas aflições. Compartilhe com Deus seus sonhos. Aquele sonho que está lá no fundo do seu coração, que às vezes você tem até vergonha de acessar, que você tem orgulho de acessar. Eu dei um grande exemplo aqui para vocês de história minha, da minha vida. Compartilhe isso com vocês. Faça os planos para as bênçãos que virão, sabe? Seja intencional nos seus planos, seja intencional nos seus sonhos. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo, eu não sou muito de fazer plano não sou muito de fazer sonho não, porque eu não gosto de ser frustrado. Sabe, tudo que Deus mais quer é que você faça plantio para que você tenha colheita, que você tenha planejamento, que você saiba aonde você quer chegar. Então você começa a andar sem rumo, e aí quando você está andando sem rumo, qualquer caminho serve. Você tem que ter uma rota traçada, você tem que ter um caminho traçado. Então faça planos no Senhor, porque as bênçãos elas virão, assim como veio na vida de Ana, assim como veio na minha vida, assim como veio na vida de milhares de outras pessoas que a gente poderia passar aqui o resto do ano contando aqui de testemunhos e né, e relatando outros testemunhos, né? Assim como foi na vida de Ana, que antes mesmo do milagre na vida de Ana acontecer, Deus já havia apontado o destino de Samuel, porque ele já sabia que o filho de Ana, ele viria com um propósito a serviço dele, né? Um filho de Ana, ele foi o seu milagre. Ela não desistiu, ela não perdeu a fé, ela teve atitude de honra, ela foi intencional. Então, meus queridos, ainda é tempo. Ai, Marina, mas acho que eu já estou muito velha para isso. Não. Enquanto ainda é vida, enquanto você está aqui nessa terra, enquanto você está aqui respirando, é tempo de você sonhar, é tempo de você planejar, é tempo de você apresentar os seus sonhos para Deus. Sabe, é hora de você lançar novas sementes de fé para que você possa fazer novas colheitas, para que você possa colher o seu milagre, porque o extraordinário ele já está reservado para você que não está acessando. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia, obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa inteligência, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, pelos nossos bichinhos, obrigado por
todos os nossos entes queridos que estiveram aqui conosco na Terra e hoje se encontram na eternidade ao seu lado. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por todas as experiências que nós já vivemos até aqui, sejam elas positivas, sejam elas negativas, Pai. Pai, no dia de hoje, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa alma com muita humildade, com muita verdade, com muita sabedoria, Pai. E nós entregamos em Tuas mãos, nós compartilhamos com o Senhor os nossos maiores sonhos, os nossos maiores projetos, os nossos maiores planos, Pai. Pai, seja o nosso sócio de vida, seja o nosso sócio majoritário de vida, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, Pai. Pai, nos coloque nos lugares certos, nas mesas certas, com as pessoas certas, nos guie pelos caminhos corretos, Pai, para que possamos caminhar rumo de cumprimento ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e rumo de realização aos sonhos que nós temos, Pai. Pai, que os nossos sonhos coincidem com os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, mas que se não se coincidir, que os teus planos prevaleçam, Pai, porque o teu plano é bom, a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, os teus planos, os teus sonhos são infinitamente maiores e melhores que os nossos, Pai. Pai, nos ensina a ter um coração intencional, Pai. Nos ensina a ter um coração quebrantado de orgulho, de vaidade, Pai. Pai, desperta em nosso coração sonhos ousados, Pai. Sonhos realizáveis, Pai. Desperta em nosso coração sonhos mais ousados que sejam para o cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida aqui na Terra, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Amanhã é o nosso episódio 200, é um dia muito especial para mim. A gente vai ter, trago novidades amanhã, então não perca o devocional de amanhã. Continuemos em intercessão e em oração pelos nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul. Convido vocês também a fazer uma oração, tirar um tempinho do seu dia para poder fazer uma oração, fazer uma prece aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, a contribuir, ajudar da forma como você conseguir. Eu acho que todo mundo, com certeza, certamente, deve ter muito mais do que precisa, seja com roupa, seja com calçado. Marina, não, eu já tô com roupa, já tô com calçado na conta, o dinheiro também já tá na conta para poder pagar. Você vai ajudar com orações, você vai ajudar com o seu bem mais precioso, que é com o seu tempo, que é com o seu tempo de vida que Deus te dá. Você vai ajudar com isso, você vai fazer uma prece para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para que Deus fortaleça a fé deles, porque tudo que eles precisam agora é de uma fé fortalecida, porque eles vão precisar muito de ter muita fé, de ter muita força, de ter muita coragem para poder conseguir reconstruir, para poder conseguir renascer. E oremos também para que seja movido um exército, sabe, de irmãos que possam estar lá presentes para poder ajudar, para poder auxiliar no resgate de todos aqueles que ainda precisam e na ajuda, da reconstrução desse estado, que esse estado ele retorne ainda mais potente do que ele já era, que ele seja, um estado muito potente para o Brasil. Amém? Meus queridos, muito obrigado pela companhia e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra do Senhor, vamos transbordar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Amém?